Hoje falamos do tempo futuro. Nós temos, em português, uma conjugação para o futuro. Agora, normalmente os iniciantes não aprendem essa conjugação porque raramente usamos, como vais ver. Isto é um tema mais para o nível intermédio e até avançado. A conjugação do futuro é muito fácil. Nós usamos sempre as mesmas terminações para qualquer verbo. É sempre a mesma coisa. Sempre, sempre, sempre. Então nós temos ei, as, a, emos, ão. Estás a ver? Qualquer verbo é sempre a mesma história. E o infinitivo, nós usamos todo o infinitivo nas formas verbais. Estás a ver? Ser, 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 ser. Vir, 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 vir. Sonhar, 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 sonhar. Portanto, acrescentamos estas terminações ao infinitivo e temos o tempo futuro, as nossas conjugações. Deixa-me só exemplificar com o verbo vir para tu ouvires a pronúncia. Eu virei, tu virás, ela virá, nós viremos, eles virão. Portanto, temos ei, as, a, emos, ão. Eu sonharei, tu sonharás, ela sonhará, nós sonharemos, eles sonharão. Portanto, todos os verbos seguem a mesma fórmula. Existem três verbos, em que há uma pequena diferença e os verbos são fazer, dizer, trazer. As terminações são as mesmas, ei, as, a, emos, ão. A diferença é que o infinitivo, nós não usamos todo o infinitivo nas conjugações. Por exemplo, fazer, nós utilizamos far e depois acrescentamos as terminações. Nós não dizemos eu fazerei, tu fazerás, ele fazerá. Toda a gente te vai entender se disseres fazerei, mas a forma correta é eu farei. A mesma coisa aqui. Nós não dizemos eu dizerei, tu dizerás, ele dizerá. Não, nós dizemos eu direi, tu dirás, ele dirá. E com o trazer, eu trarei, tu trarás, ele trará. Portanto, estas são as exceções no que diz respeito à conjugação dos verbos no futuro. Mas, novamente, as terminações são iguais, está bem? Aí não existe qualquer tipo de exceção. Vamos agora ver como é que nós podemos usar o futuro. Bom, para exprimir um tempo futuro, por exemplo, verei televisão logo à noite. I will watch TV later on in the evening. Verei televisão logo à noite. Mas isto soa muito formal. Ninguém diz isto. Toda a gente diz isto. Vou ver televisão logo à noite. Sim. E isto, tu sabes, é o verbo ir como auxiliar e o nosso verbo principal está no infinitivo. Nós, no dia a dia, as pessoas normais exprimem o tempo futuro com o verbo ir. Logo à noite, vou ver televisão. Outro exemplo, ela virá para Lisboa em junho. She will come to Lisbon in June. Muito formal. Não é impossível. Às vezes podes ouvir alguém utilizar o futuro numa situação destas, mas normalmente as pessoas dizem ela vai vir para Lisboa em junho ou simplesmente com o presente. Ela vem para Lisboa em junho, porque nós temos aqui a referência temporal em junho e está subentendido que estamos a falar no futuro. Em junho, ela vem para Lisboa. Portanto, eu com o presente do verbo vir, estou a exprimir o tempo futuro. Fica então aqui a ideia que usar a conjugação do futuro é raro, é muito formal. Eventualmente em livros, na literatura, podes ver o uso do futuro, mas no dia a dia é raro. A forma como as pessoas no dia a dia usam o futuro é outra coisa.
é para exprimir dúvida, situações hipotéticas. Por exemplo, ela está atrasada. Terá perdido o comboio? So she's late. Did she miss the train? Question mark. Há dúvida. E aqui nós temos duas hipóteses. Esta com o verbo ter e o verbo principal miss the train, perder o comboio. O verbo perder, o verbo principal está no particípio passado, portanto é uma conjugação composta aqui. Terá perdido o comboio? A outra hipótese é com o será que. Este será que é muito comum. E depois o nosso verbo principal vem no pretérito perfeito. Ela está atrasada. Será que perdeu o comboio? Outro exemplo. A Ana e o Rui não foram à aula de português. Terão desistido. So Anna and Rui, they didn't go to the Portuguese class. Did they give up? Terão desistido. Novamente, verbo ter no futuro e depois o verbo principal no particípio passado. Aqui, neste caso, o nosso verbo principal é desistir. A segunda alternativa é com o será que. A Ana e o Rui não foram à aula de português. Será que desistiram? E agora o nosso verbo está no pretérito perfeito. Será que desistiram? Portanto, isto sim é expressar dúvida. Nesta situação, nós utilizamos o nosso futuro. Para falar de eventos no futuro, para exprimir o tempo futuro, nós ou utilizamos o verbo ir como auxiliar ou simplesmente usamos o presente e está subentendido que estamos a falar do futuro. O contexto clarifica a situação. É tudo por hoje e vejo-te na próxima aula. Até breve.